Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa e esse é mais um episódio do Só Ladeira Abaixo. Dessa vez eu decidi fazer um episódio diferente e eu não estou com nenhum convidado aqui. Eu vou falar sozinha sobre narcisismo. E aí, né, pode ser um tanto quanto irônico, nossa, falar sozinha sobre narcisismo, mas o objetivo aqui é falar de um texto, né, começar a contar uma história para vocês de um texto do Freud de 1914, que é a Introdução ao Narcisismo, de uma maneira bem fluida e nada acadêmica, para que aí vocês possam entender que o narcisismo para a psicanálise não é aquilo que a gente vê hoje em dia, de transtornos de personalidade narcísica e de um amor completamente patológico por si mesmo, enfim. Para poder esclarecer, né, para aqueles que não sabem, eu faço mestrado, eu faço uma pesquisa teórica sobre um possível diálogo entre essa obra do Freud, de 1914, sobre narcisismo, e um trabalho de uma psicanalista e escritora russa que chamava Lu Andréa Salomé, que também tem um texto sobre narcisismo de 1921. Ela geralmente é conhecida por ser a mulher que Nietzsche amou, mas isso nada mais é do que um grande machismo, porque ela foi muito mais do que isso, inclusive produziu teoria bem interessante dentro da psicanálise. E aí, né, o que é essa pesquisa teórica? Pesquisa teórica, gente, é contar uma história. E aí, aqui eu quero contar uma história para vocês, porque às vezes a gente quer entender rápido algum conceito, quer entender, mas o que né, mães narcisistas, ou transtorno de personalidade narcísica, ou dentro da psicanálise, o que é um conceito específico, sendo que é como se fosse uma rede de tecidos conceituais, entendeu? O Freud foi errando, se contradizendo, escrevendo no meio do caminho, e aí toda teoria ela é de uma construção, né? Tem coisa que ele fala em 1938 que antes ele só tinha citado num texto de 1895. Então, é preciso entender, né, toda essa fluidez da teoria, toda essa construção de um conceito que vários vão mudar em toda a obra psicanalítica, do que de fato, né, pegar, o ponto final, narcisismo é isso, pulsão de morte é aquilo, né? Quem dera fosse tão fácil assim. E aí eu vou começar contando a história do narcisismo desde o início, porque essa palavra não existia, né? Ela faz uma alusão a um termo, a um mito, que é o mito de Narciso, que é aquela história que é mais conhecida, que estava lá no livro Metamorfoses, que era de um cara que ele se apaixonou, né, pela sua própria imagem, e ele morreu olhando para essa imagem sem perceber que ele estava olhando para si mesmo. E aí, através desse mito, alguns sexólogos no século XIX e início do século XX usavam para poder explicar uma perversão sexual específica, que a pessoa se apaixonava por si mesma. Então, o Havelock Ellis foi o primeiro a falar, e ele falava que nessa perversão sexual ele conseguia enxergar uma tendência em ser como Narciso. E aí, um ano depois, o Paul Neck, que era um criminólogo, um psiquiatra, ele criou o termo narcisismo. Inclusive, no texto do Freud, ele fala que foi o Paul Neck que inventou o narcisismo, mas existe toda uma discussão teórica aí, né? Porque foi o Havelock Ellis que relacionou o mito de Narciso com, de fato, essa patologia. O outro lá só criou o nome. Inclusive, o Freud, em 1920, ele vai ver isso e numa nota de rodapé ele vai falar assim, pois então, eu me enganei. Não foi o Paul Neck, foi o Havelock Ellis. E ainda tem outros autores que falam, não, mas o Alfred Binet, em 1888, também falou, e aí você volta lá no texto do cara e também tem essa alusão ao mito de Narciso. Ou seja, né, o narcisismo era sempre relacionado à patologia. Então, e isso já era comum nas discussões psicanalíticas da época, né? E aí uma outra coisa também que é importante falar é que os psicanalistas antes eles se reuniam, tinha aquela sociedade, né, de quarta-feira, e eles sentavam, fumavam charutos e conversavam sobre teoria. E aí, nesse momento, o narcisismo apareceu em algumas reuniões. Inclusive, outros psicanalistas falaram sobre narcisismo primeiro que o Freud. Mas aqui eu vou me ater só a obra freudiana, senão fica uma confusão danada, e é o meu tema também, para poder não fugir muito disso.
Então, eu preciso também dar uma outra contextualizada. Em que momento estava Freud em 1914? Por quê? Porque a fofoca também importa na psicanálise, né? Porque ninguém escreve nada do nada, ninguém é brilhante, genial do nada, tudo tem um contexto, né? E com os teóricos não é diferente, eles são gente como a gente. E aí eu preciso falar de um outro cara para poder inserir nesse contexto que vai ter tudo a ver com o narcisismo, que é o Jung. Jung era um psiquiatra suíço que se encantou pela psicanálise no primeiro momento, e o Freud, ele ia envelhecer, né? Ele estava envelhecendo e ele procurava um herdeiro para a psicanálise. E Freud era judeu, a gente sabe como é que estava o contexto já mesmo em 1900 e pouco em relação, né, de um preconceito com os judeus, e eles consideravam a psicanálise uma ciência, quando consideravam uma ciência, mas uma ciência de judeus. E Freud estava um pouco incomodado com isso, porque ele não queria, né, que fosse apenas isso. E aí estava lá Jung, suíço, bonitão, alto, interessante. E ele falou assim: pode ser um herdeiro aqui para mim. E aí eles se encontraram, passaram 24 horas conversando. Freud escrevia cartas para Jung e falava: meu príncipe herdeiro. E Jung também estava encantado pela teoria psicanalítica, que ele leu Interpretação dos Sonhos e falou assim: nossa, que cara incrível. E enfim, só que aí Jung começou a ter ideias próprias. E aí Freud falou assim: eu vou relevar. Porque antes o Freud falava assim: ó, vocês podem produzir teoria psicanalítica, mas eu preciso ler e concordar. Se eu não concordar, não é psicanálise, vocês vão lá e criem sua própria escola. E aí Jung estava lá, escrevia um texto, falava um negócio, e Freud falou assim: não quero ver, não quero ver, não quero ter que lidar com isso. Até que Jung escreveu, eles romperam, né? Jung falou que não concordava tanto com o conceito de libido, e libido, né, é a alma da psicanálise. A psicanálise nasce de uma teoria, e é uma teoria sobre a sexualidade, não é sobre sexo só, mas também é sobre sexualidade. E aí o Jung falou assim: bom, a sexualidade é uma parte, mas não é toda. E aí, para o Freud, o Jung pegou e deu uma punhalada, né? Assim, e aí eles romperam. Jung escreveu um livro que chama Símbolos da Transformação, em que ele fala sobre o destino da libido, e fala que tem muito mais coisa. Depois ele vai entrar com conceitos de inconsciente coletivo. Enfim, ele cria a sua própria escola, né? Mas ele tem um rompimento muito brusco com Freud. E Freud fica magoadíssimo, apesar dele falar que não. E aí ele escreve a Introdução ao Narcisismo, que é um texto muito truncado, e um texto que ele escreve na base do ódio mesmo. E também, né, por que a introdução ao narcisismo e o que esse tema especificamente tem a ver com o Jung. Aí a gente precisa também voltar lá e dar uma contextualizada no que estava rolando na psicanálise até aqui, porque, como eu disse, a psicanálise ela é uma construção. E aqui a gente estava no que a gente chama de primeiro tópico da teoria, ou primeira teoria do aparelho psíquico, que o Freud fez, né? A primeira teoria pulsional dele, que eram pulsões do eu e pulsões de conservação, que é o quê? A pulsão que vai ser de autoconservação, e o que é pulsão, né? Pulsão é como se fosse uma força, um impulso. Alguns colocam como instinto, né? Eu gosto da tradução de pulsão, e ele é um impulso que ele vai precisar se colar a um objeto. E aí existia esse impulso de autoconservação, que era, né, para a própria conservação da vida, e o impulso sexual, que ele se ligava aos outros objetos. O impulso sexual é para fora e o impulso de autoconservação tem uma tendência em ser para dentro. A pulsão de autoconservação. E aí, isso aqui só servia para poder explicar as que ele chamava neurose de transferência. E aí, o que era neurose de transferência? Neurose de transferência era histeria e neurose obsessiva. Aí Jung chega e fala para ele assim: bom, a gente tem aqui um problema que é a esquizofrenia, que alguns chamam de demência precoce e outros chamavam de parafrenia, mas significava ali a mesma coisa. Porque existe uma libido dirigida ao eu nesses casos de esquizofrenia, nesses casos de psicose. E aí, na hora que eles rompem,
o Freud falou assim, talvez ele tenha um pouco de razão, mas eu preciso reformular aqui a minha teoria e vou escrever sobre o narcisismo. E aí vem o fatídico texto do narcisismo, né? Com todo esse contexto por trás, que vai ser importante para a gente entender algumas pontuações dele ao longo da obra. E aí, afinal, o que é o narcisismo para a psicanálise? Primeiro que a coisa mais fundamental do narcisismo, né, o grande ganho do narcisismo na psicanálise é que ele deixa de ser patológico. E aí o Freud, ao longo também, né, desde 1910, ele faz a primeira menção de narcisismo escrita na obra dele, como uma nota de rodapé de um texto muito importante que chama Três Ensaios para a Sexualidade. E tem várias reedições ao longo dos anos, e em uma delas ele vai falar já de narcisismo em relação aos homossexuais, que eles falam que os homossexuais escolhem pessoas parecidas com eles para se relacionar, e isso seria um sintoma narcísico. Aí Freud fala assim, mas eu estou vendo através das patologias. Então, em 1911, ele analisa, né, uma autobiografia que chama o caso Schreber, que era de uma psicose. Ele fala assim, bom, o que eu estou vendo aqui de exacerbado na psicose, ou seja, o que eu estou vendo na doença, eu posso dizer sobre algo que é da normalidade, ou seja, sobre algo que é da neurose. É claro que a neurose é também um adoecimento, mas ele falou assim, através, né, dessa exacerbação, e através desse exagero, eu consigo ver aqui um pouco sobre uma normalidade que é comum a todos os seres humanos. Então, o que é o narcisismo? O narcisismo é uma fase do desenvolvimento psicossexual, normal, natural, esperado e desejado em todos os seres humanos. E aí, o que acontece? Primeiro, você tem o autoerotismo. O que é o autoerotismo? É o prazer no próprio corpo. Aí, vamos pensar lá num bebê, né? O bebê, ele nasce lindo, né? Não sabe o que ele está existindo ainda, que é o primeiro trauma horrível, nascer. E aí ele vai e começa, né? Mama o peito da mãe uma primeira vez, fala assim, que delícia, quanto prazer eu tenho aqui. E aí ele descobre que ele precisa se manifestar para que o seu desejo seja atendido, né? Ou para que algum incômodo seja resolvido, seja gases, cocô, xixi, enfim. Mas depois ele começa a se satisfazer com partes, né? Ele sente prazer em partes do seu corpo, ele sente prazer ao mamar, ele sente prazer depois um pouco, né? Que aí já entra uma pulsão sexual. Ele já sente um pouco de prazer ao chupar a própria mão. E isso vai ser autoerotismo. Ele vai estar lá sentindo prazer com o próprio corpo. E aí o Freud, nesse texto, ele vai falar assim, bom, existe essa fase, e aí depois acontece uma nova ação psíquica, que ele está muito repleto de ódio, e ele não fala o que é essa ação psíquica, a gente fica aí a critério de cada um entender, né? As pessoas que estudam desenvolvimento infantil têm algumas hipóteses do que é essa ação psíquica, mas o Freud ele não fala nesse texto o que vai acontecer entre o autoerotismo e o narcisismo. Ele só fala que vai acontecer alguma coisa. E aí fica a cargo, né, do leitor entender a teoria psicanalítica e fazer as suas próprias conclusões. E aí vem o narcisismo, que é o quê? Vocês já viram criança pequena que ela, né, faz lá um desenho, né, um risco. E aí os pais falam, nossa, Leonardo da Vinci, meu filho. Viu? Meu filho é mais inteligente. Olha, não é porque é meu filho, não, mas olha como ele é adiantado. Ele narcisa essa criança. E isso é bom, tá, gente? Isso é saudável, isso é esperado, porque nesse momento o Freud vai falar que os pais vão revisitar o próprio narcisismo. E aí, como na psicanálise nada acaba, tudo que passou vai ter um registro no aparelho psíquico, o narcisismo não vai ser diferente. Então, os pais vão acessar o próprio registro narcísico para conseguir falar que essa criança vai ser o que o Freud chama de o bebê, né? A majestade do bebê. Ai, como meu filho é maravilhoso, ai, como meu filho é belo. Meu filho vai realizar tudo aquilo que eu não consegui realizar. Eu tenho inúmeros desejos sobre o meu filho. E aí o Lacan depois vai até falar sobre a questão do nome, né? Que é algo que é tão importante para a gente, que insere a gente no mundo, a gente é chamado, na grande maioria dos casos, durante a vida inteira, e não é algo que a gente escolhe, é algo que nossos pais escolhem. E aí, né, nesse primeiro momento, vai estar tudo isso aí bombando, a criança lá se achando, maravilhosa, o mundo externo, eu não preciso do mundo externo, eu tô aqui
eu sou uma potência, né? Eu tô aqui me satisfazendo comigo mesma, eu sou ótima, eu dou conta de tudo, meus pais me amam e eu sou também tudo para eles, né? Porque também tem isso. Os pais acreditam que os filhos vão tamponar o buraco e os filhos estão lá falando assim: meus pais me amam, eu preencho todas as faltas dele, é isso aí, sucesso. E isso é bom porque existe um registro de ser amado, existe um registro de ser importante, de ser cuidado, que é necessário nessa primeira fase da vida, quando a criança é muito petitinha. Mas aí a criança, ela começa a receber não, mamãe tá triste com você, né? Vai para a escola e aí fala, seu desenho é feio, você é bobo. E aí ela tem um registro que, assim, epa, né? A cultura tá me falando que eu não sou isso tudo? Como assim? Eu não sou aquilo tudo que me disseram? E aí tem esse primeiro registro, né, que finaliza o que Freud vai chamar de um narcisismo primário. Mas que como ele já, todos nós já passamos por ele está como um registro do nosso aparelho psíquico. E aí, né, nesse momento, ele vai falar, né, que existe rapidinho aí para quem é da psicanálise, né, a libido do eu e a libido do objeto. E aí, quando a criança ela tá nesse momento, ela tá com todo o libido dela dentro do eu, né? Porque nada no mundo importa, eu sou ótima e tô aqui. Aí quando ela falam para ela assim, não, você é feia, né? Você não é isso tudo, você não é o Leonardo da Vinci, não dá para ficar se amando, vamos viver em sociedade. E aí ela fala assim, putz, tem essa energia aqui, o que eu vou fazer agora? E aí ela precisa direcionar para os objetos do mundo externo. E aí, o que são esses objetos? Qualquer coisa. Inclusive, é bom que seja mais de um objeto, né? Então, o narcisismo vai ser essa fase do desenvolvimento psicossexual que a criança vai pegar toda essa energia libidinal que está no próprio eu e ela vai jogar para fora. Só que, né, como é que a gente percebe isso, por exemplo, num adulto? Porque isso continua com a gente às vezes precisa desse, né, narcisismo primário, esse retorno dessa libido para o eu, por exemplo, quando a gente vai dormir. Porque o que é dormir, pegar no sono? É você tirar a sua energia libidinal de fora de você, ou seja, você vai tirar o interesse na televisão, você vai tirar o interesse no mundo externo e você vai voltar com esse interesse para dentro, que é o que você precisa para poder dormir. E aí o Freud vai dar outros exemplos também, por exemplo, na doença, né, que quando você está doente, você deixa de ter um interesse no mundo externo porque ele não está dizendo da sua dor. E aí você está um pouco mais narcísico, o que é importante, né? Então, o que ele vai falar? Fala assim, olha, existe isso aqui, depois vai existir esse narcisismo secundário, que é a criança jogando essa energia que estava no eu para os objetos, mas é dinâmico. Então, essa energia ela vai e volta. Eu estou dando um pouquinho para o outro, eu pego um pouquinho para mim. Eu estou dando um pouquinho para o outro, eu pego um pouquinho para mim. E assim é o dinamismo da coisa, porque também seria ótimo, eu estou, né, passei por isso aqui, não preciso mais lidar. Não, não é assim que funciona. E aí, né, que o Freud percebe isso como? Porque aí a gente também entra num outro babado da psicanálise, que não existe uma comprovação, né, no sentido de que uma pesquisa empírica que vai testar, uma pesquisa especulativa. Então, a partir do momento que ele vai a campo, né, o Jung dá esse toque para ele, fala assim, olha, as esquizofrenias, eu acho que tem uma energia libidinal no eu aí, dá uma olhada. Ele começa a olhar, né, os psicóticos, os esquizofrênicos, e ele começa a ver esses sintomas muito exacerbados. Então, uma megalomania, né, um delírio persecutório, que é o quê? Fulano tá me perseguindo. Só que a gente também tem um pouco disso, você entende? Então, às vezes a gente fica um pouco paranoico. Ai, será que fulano não gosta de mim? Ai, acho que não gosta. Por quê? Porque a gente tem esses registros. Porque a gente não está adoecido neles, a gente não está fixado neles, mas isso não quer dizer que a gente não tenha esses registros. E aí, que entra, né, uma coisa que o Freud fala também, por exemplo, ele cita muito essa questão do amor, né? Porque o amor tem tudo a ver com o narcisismo, porque a gente também ama de uma certa maneira como a gente foi amado. É claro que isso não é nada
taxativo, é isso, não tem mais jeito. Isso pode ser retificado, isso pode ser elaborado, né? E se não foi uma experiência boa, talvez seja interessante que seja elaborado, mas sempre existe um registro do que foi feito de nós, porque se você for pensar, um bebê, ele não sobrevive sem o outro, né? A gente precisa desse outro para se constituir, para poder ser amado, para poder ser cuidado, para poder ser alimentado, trocado. Então, você precisa desse outro. E aí, nessas primeiras relações, nesses primeiros amores, que a gente vai constituir também o que é para gente, né? O que é ser amado para gente, o que querem da gente. E aí, nesse momento, né, que o Freud está aí na primeira tópica da teoria, não existe conceito nenhum de superego, nada, mas ele vai falar que existe um negócio que chama ideal do eu. E aí, o que é o ideal do eu? É o que o outro espera que eu seja, é uma demanda do outro, que vai ser uma base para o superego, que vai ser escrito só em 1923. E aí eu estou falando isso para vocês entenderem como é que a psicanálise é uma rede de tecidos. É como se fosse uma velhinha lá, com seu novelo de lã, construindo, e aí, uma coisa que não ficou legal, eu vou colocar outra, eu vou acrescentar outra, e aí assim, né, toda a teoria vai sendo construída. E aí, qual que é o babado desse ideal do eu? Que às vezes ele pode ser um pouco cretino, né? Porque o outro pode esperar demais da gente. E se a gente não tem o que ele chama de eu ideal, que é uma construção do que eu quero, do que eu desejo, de uma essência, a gente vive sob a demanda do desejo do outro, né? E parece que eu estou fugindo muito do tema, mas eu estou falando de narcisismo o tempo todo. Então, vocês entendem como é que o narcisismo é algo muito importante para a construção da teoria, porque aqui eu estou falando de psicose, aqui eu estou falando de constituição de eu, que nem era um conceito na psicanálise ainda, isso vai vir só muito tempo depois, mas ele está começando a rascunhar. Isso vai dizer muito da gente fora de psicanálise, porque, né, se você não é da área e está escutando isso aqui, sobre o narcisismo que você fala quando você fala do seu desejo. Tá, por que eu escolhi vestir essa roupa? Porque eu escolhi esse cara para eu estar casada. Isso diz de você. Por que eu escolhi essa profissão? Isso diz de você. Por que eu escolhi votar nesse sujeito? Isso diz de você. Né? Nenhuma escolha aleatória, nada. Tudo faz parte do que foi feito da gente, do que a gente também fez, do que foi feito da gente, né? Ao longo de toda a nossa vida. Então, e aí quando ele fala de libido, que eu citei em alguns momentos, talvez fique muito estranho para quem não está acostumado com o termo. Libido é essa energia que a gente dirige aos objetos do nosso desejo. Em alguns momentos, o nosso eu pode ser o objeto do nosso desejo. Em alguns momentos, é importante que ele seja, né? O que talvez falam aí de um amor próprio, que pode ser até um pouco, a gente pode até problematizar um pouco isso, mas a gente precisa um pouco da gente ser parte do nosso desejo. Só que acontece também na patologia, né? Em algumas patologias, em que isso fica exacerbado. Então, é aquele negócio, né? O exagero, às vezes, ele pode ser um pouco problemático. E aí, o que a gente pode, né, pensar hoje como o que as pessoas falam, fulano é narcisista, não sei o quê, é um pouco desse exagero, desse eu totalizado, né, desses objetos que a gente tem vários, a gente tem trabalho, a gente tem a casa, a gente tem amizade, a gente tem uma coisa que a gente quer comprar, uma coisa que a gente quer fazer, uma viagem que a gente sonha, isso tudo são objetos. E aí a gente vai direcionando a energia que estava dentro da gente, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou me dedicar para fazer isso, eu vou me dedicar para fazer aquilo. E às vezes, o eu é isso, né? Esse eu o próprio eu é um objeto de desejo. E aí a gente vai estar falando de algumas psicoses, né, que não é o objetivo da gente ficar comentando aqui de psicopatologia nesse episódio, mas um egoísmo exacerbado pode falar um pouco disso também, né, desse eu ser tomado como objeto. Mas aí quando o eu está empobrecido, como a gente ama? Quando que é? Como eu estou apaixonado, né? Porque quando eu estou apaixonado,
eu jogo tudo para o outro, né? Eu jogo toda a idealização para o outro. Ai, o outro vai ser a tampa da minha laranja. Ele vai ser tudo para mim, né? E eu vou tamponar todas as faltas dele também. Também tem essa fase, né? E isso diz de um empobrecimento do eu, de uma energia libidinal do eu, porque o apaixonado, ele joga tudo para o outro. E aí, quando ele olha, né, e às vezes leva um susto, o eu tá completamente empobrecido. Ah, eu fiquei, né, num relacionamento por muito tempo, e aí eu não sabia, não fazia mais nada que eu gostava, eu não sabia dizer mais sobre o que eu queria, porque era tudo para o outro. Então a gente vê como esse movimento ele é dinâmico, né? Como ele vai, como ele volta, ele depende disso que o Freud vai chamar de escolha objetal. E eu acho bonito quando ele fala do amor, porque o amor ele é muito essa idealização, né? Eu quero encontrar a pessoa perfeita, aquela coisa bem conto de fada, né? Eu quero encontrar aquele que vai tamponar todas as minhas faltas, ou que eu vou ser a pessoa perfeita para ele, né? Ele não vai encontrar nada melhor do que eu. Sendo que amor é sobre falta, né? É sobre encontrar, desfazer um pouco desse nosso narcisismo, de achar que a gente é tudo para o outro, que a gente vai ser tudo para o outro, porque em algum momento a gente achou que era, né? Lá atrás, para nossos pais, porque eles falavam, ai, você é tudo para mim. E aí uma parte sua acreditou e falou assim, ai, eu quero isso de volta. É desfazer um pouco desse narcisismo, é desfazer um pouco dessa fantasia e se permitir conhecer o outro pelo que ele é, pelo que ele tem a oferecer, e não a imagem, né, que a pessoa criou disso. E aí dá-lhe música sertaneja, né? Porque Marília Mendonça estava corretíssima quando falou sobre isso. E uma coisa que eu acho bem interessante também sobre o narcisismo, e que o Freud comenta, e que a Salomé vai comentar em 1921 também, mas isso eu deixo para um outro episódio, essa parte dela específica, que é que ele fala, ai, as mulheres, elas têm uma tendência um pouco mais narcísica que os homens. E se você pega, por exemplo, o DSM, né, a prevalência estatística é mais de homens em relação a mulheres, mas aqui, como o narcisismo é uma outra coisa, né? Ele é de uma energia libidinal um pouco mais no eu, que não necessariamente é patológica. A Salomé ela vai justificar, que ela vai falar assim, é porque a mulher ela já é tão castrada na cultura, ou seja, a cultura, a sociedade já tira tanto dela, e ainda mais na época, né, gente? Vamos pegar aí 1900 bolinha, né? Que ela pega e fala assim, que a mulher mal podia trabalhar, a mulher tinha que ter, né? A mulher tem que ser isso, isso, isso e aquilo, e toda uma questão do machismo, ela fala assim, a mulher, muitas vezes, ela vai precisar um pouco dessa energia libidinal, mas no eu mesmo, mas é para compensar todas essas restrições culturais, o que eu acho belíssimo, né? É uma forma, assim, de entender a psicanálise muito de acordo com a sua época, porque a psicanálise nada mais é do que uma teoria muito cultural, né? Que tem as suas questões ocidentais, burguesas, né, europeias do século XIX, mas que também diz muito desse lugar, né? E quando você tem mulheres complementando a teoria, né, do Freud, por exemplo, elas vão falar desse lugar, falam assim, tá, realmente existe essa característica aí, mas é porque a gente está sendo castrado de outras maneiras, né? Então, talvez a gente precise um pouco dessa energia libidinal um pouco mais no eu para compensar tudo aquilo que nos foi tirado. E aí eu bato num tema interessante que está muito em moda agora, é falar, ai, Dia das Mães foi uma chuva. Mães narcisistas, né? Ai, eu fico um pouco brava, me tira um pouco do sério o termo mães narcisistas. E aí, por quê? Primeiro, que muitas vezes mães narcisistas são pais normais, né? Porque existe toda essa idealização, e aí estamos falando de narcisismo novamente, mas também do que a sociedade prega, né? Que a mãe tem que se dedicar, a mãe tem que abrir mão de tudo para os filhos, né? Então, e aí, quando a mãe decide colocar ela em primeiro lugar, porque o filho está sendo cuidado, né? Não é porque ela colocou o filho, não. Não, ele só não é uma prioridade, e como a gente viu, é saudável que ele não seja uma prioridade sempre, para ele ter esse registro de falta, ele ter esse registro de que ele não é tudo para o outro, ele ir buscar na cultura,
ela é dita como uma mãe narcisista. E aí eu não estou falando que não existam pessoas que têm esse egoísmo exacerbado, que, como eu falei anteriormente, que vão ter o eu, né, como um dos objetos, e vai ser aquele amor próprio, e vai ser um tanto quanto cretino com seus filhos. Mas isso não tem nada a ver com gênero, né? Porque o que a Lu Salomé, por exemplo, colocou foi, tá, algumas mulheres elas podem ter essa tendência narcísica, que é comum a todos nós, um pouco maior, mas é para talvez se proteger aí dessa cultura, não é nada num sentido patológico. E aí a gente vê, né, sempre a mulher, né? Ai, as mães narcisistas, como se a mulher precisasse de mais um registro do que, né, ela está fazendo de errado, porque existe um certo. E aí, mais uma vez, né, não é que não exista isso, mas são pessoas que talvez tenham esse narcisismo um pouco mais exacerbado, né? Esse muito vou olhar para o meu próprio umbigo. Isso não quer dizer que sejam mães. Talvez essas mães narcisistas, elas só estejam se tomando um pouco como prioridade, o que é certo, né? Porque muito fica para o cuidado dessas mães, tudo por conta delas, tudo por conta dessas mulheres, ou de outras mulheres, né, que fazem essa rede de apoio. E aí, o que é um pai normal, que, ai, vê no final de semana, ai, ele está trabalhando, ele não pôde vir porque ele está trabalhando, né? É o que a gente fala que é uma mãe narcisista. Ela é só um pai comum. E isso é uma coisa que eu queria falar muito com vocês também. Um outro ponto que a gente pode pensar no narcisismo, né, como essa energia, né, libidinal no eu, como esse eu, né, um pouco que, como todos, né, ele foi narcisado. E aí, outra coisa que é importante eu comentar é que eu estou falando, né, gente, obviamente, de um caso em que essa criança teve um registro de amor, né, porque existem casos de crianças abandonadas. E não quer dizer que ela não passa, tá? Pelo narcisismo. Ela passa, só de uma maneira diferente, mas ela vai ter esse registro também, só que um registro de violência, um registro de amor como violência. Então, acho importante comentar sobre isso. Mas um último ponto que eu acho relevante aqui para o nosso papo é que as pessoas estão falando, ai, a sociedade está cada vez mais egoísta, ai, onde a gente vamos parar? Somos bandos de narcisistas. O neoliberalismo, ele incentiva isso, né, gente? Ele incentiva, você é a sua própria empresa, você é a sua própria marca, você tem que trabalhar até morrer, são os imperativos, né, que a psicanálise vai dar um nome aí de supereu, superego, e o Freud nesse texto vai estar falando de um ideal do eu, mas que a gente pega pra gente, e aí, talvez, né, um pouco dessa energia libidinal um pouco mais no eu, né, um pouco mais centrado na pessoa, um pouco mais individualista, é um sintoma cultural, é um sintoma que é incentivado, né, pelas empresas. Vamos aí trabalhar até ficar esgotado, vamos aí fazer 1 milhão de coisas, né, ou vamos colocar o trabalho como tudo, né, e aí naqueles objetos que eu falei anteriormente, que a gente tem vários, né, a casa, as amizades, as viagens, o trabalho, às vezes fica só o trabalho. E aí, quando a pessoa perde o trabalho, toda essa energia que ela estava indo no trabalho, ela vai para onde? Né? E aí a gente tem um processo de luto, que nada mais é do que isso também, que o Freud vai falar num outro texto, que ele inclusive explica narcisismo muito melhor por lá do que esse texto aí todo truncado de 1914. Que o luto nada mais é do que você perdeu esse objeto, seja esse objeto real, ou seja, você perdeu uma pessoa ou perdeu um objeto imaginário. A gente faz luto o tempo todo com coisas que a gente perde, com coisas que a gente idealizou e não deu certo, um projeto que a gente idealizou muito e não foi como a gente esperava, né? Isso é um processo de luto. Então, toda a energia que a gente vai estar jogando para esse objeto some e essa energia faz o quê? Né? Ela retorna, é um pouco incômodo, você fica um pouco mais introspectivo, você fica quieto no seu canto, você elabora isso e você redireciona essa energia para um outro objeto, né? Na melancolia vai ser uma versão patológica e bem mais complexa disso, que não cabe a gente ficar falando aqui nesse episódio, mas acho que quem se interessa pelo tema vale ler Luto e Melancolia, que é muito mais didático, inclusive, do que o texto do Narcisismo, porque que ele estava com tanto ódio do Jung, que ele escreve algo muito truncado, entendeu? Freud, que escreve geralmente super bem, ele vai ter uma escrita, assim, muito ríspida, falando mal do Jung, discordando do Adler, assim, estava completamente dominado
pelo ódio. Então é isso, gente. Eu queria contar essa história de como começou o narcisismo na psicanálise, porque aqui a gente está falando de até 1914. A teoria continua, ela tem uma reviravolta muito brusca em 1920, que é o quê? Aquelas pulsões que eu falei lá no início, pulsão do eu e pulsão sexual, elas viram o que a gente chama de pulsão de vida, né? Que é uma tendência à autoconservação mesmo, e em oposição a elas vai vir a tendência à pulsão de morte. E aí a teoria ela vai se modificando, o narcisismo vai aparecer um pouco em alguns textos, mas ele é meio que abandonado, e por esse texto ele ser muito truncado, outros autores pós-freudianos, inclusive Lacan, eu acho que é o principal deles, o André Green também, vão falar sobre narcisismo. O Lacan vai falar sobre estágio do espelho, né? O André Green vai falar sobre narcisismo de vida, narcisismo de morte, mas a questão a teoria continua e a teoria é uma rede de tecidos. Então, essa história ela vai continuar, né? A gente está aqui em 1914, mas em 1917 vem Luta e Melancolia, que é como se fosse um narcisismo 2. Só que é um narcisismo prático em que o Freud já tinha elaborado essa raiva que ele estava do Jung. Então é isso, eu estou aqui falando sozinha num movimento um tanto quanto narcísico, né? Com essa minha energia um pouco voltada para o eu nesse momento, para eu conseguir falar aqui por algum tempo sobre o meu tema de pesquisa. E, inclusive, escrever, né? É um ato de você retirar um pouco de energia do mundo externo e retornar um pouco ao eu. Então, acho que nada mais justo e nada mais irônico do que um episódio sozinha falando sobre narcisismo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco claro, porque é um texto realmente difícil, é um texto que muita gente tem dificuldade de interpretar e tem toda justificativa para isso. E eu espero continuar contando essa história para vocês, porque entender a psicanálise, como um bando de conceito que vai explicar o ser humano, é um tanto quanto reducionista. É uma série de contradições que Freud, ao observar o ser humano, ele vai construindo. E aí algumas coisas, né, ele chega à conclusão, outras ele abandona, outras ele vai só ter falado em textos antes de 1900 e ele nunca mais vai falar. E é um pouco isso, né? A pesquisa teórica é isso, e o meu objetivo era falar para vocês, fora da academia, fora do academicês, um pouco como rola isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e me contem até o próximo episódio. Tchau, tchau!